A paz do Senhor, família. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui falando da palavra de Deus para todos vocês. É um privilégio poder conversar de coisas espirituais com um povo espiritual. Então vamos nos aprofundar agora na Escritura do Senhor. Nessa palavra que Deus nos deixou para orientar o caminho certo que devemos seguir nesta vida. Então agora você que está vendo esse vídeo, peço a você, pare tudo o que está fazendo e vamos fazer uma oração. E essa oração vai ser uma preparação para o nosso coração em receber a palavra do Senhor em nossas vidas. Deus, Senhor Jesus, querido Pai, nesta tarde, neste momento de oração, pedimos ao Senhor o discernimento da sua palavra. Pedimos a Ti, prepara o nosso coração como uma terra fértil para receber do alto uma interpretação, para receber do alto uma sabedoria, para receber do céu um discernimento que não se discerne de forma carnal, mas de forma espiritual. Deus, envia agora dos altos céus um poder extraordinário em todos aqueles que vão ler e compreender esta palavra de poder. Senhor, alcança os corações que necessitam desta palavra e que essa palavra vá, alcance o resultado para o qual está sendo enviada. É em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro. Amém. Feito isso, todos vocês que oraram, vamos lá acompanhar em Êxodo, no capítulo 7. Só acompanhe então, só acompanhe. Capítulo 7, versículo 14. Começa então com a primeira praga, a praga de sangue. A praga de sangue é a primeira praga que Deus manda. E o rio Nilo se enche por completo de sangue. Os peixes morrem, um fedor ruim se exala em todo aquele ambiente. E esse é o primeiro sinal do poder de Deus, para que Faraó deixasse o povo ir adorar a Deus no deserto. Aí, Deus endurece o coração de Faraó. Muitos se perguntam como pode Deus endurecer o coração de Faraó. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. Deus, ele pode tudo. Deus pode tudo. Se Deus quiser, ele mata. Se Deus quiser, ele ressuscita. Se Deus quiser, ele faz o que ele quer. A gente só estamos aqui para obedecer. Nós devemos entender que Deus é o dominador de tudo, sobre tudo, e domina sobre o céu e terra, domina sobre as nossas vidas. Portanto, não reclamemos do que Deus faz. Apenas entendamos que o poder dos céus e da terra está concentrado na mão do divino. Portanto, não questionemos o que Deus faz. Se a escolha é de Deus, quem somos nós, seres mortais, para dizermos palavras contra as de Deus? Não somos nada. Seguimos então para a próxima praga, que Deus manda por intermédio de Moisés e Arão contra o Egito, que os reprimia e não deixavam adorar a Deus.
O segundo sinal, praga de rãs. Uma grande quantidade de rãs subiu do Nilo e arruinou toda a cidade, pois aquelas rãs eram de tamanha quantidade que cobriam o chão das casas, cobriam a comida deles, sujavam a comida deles, tudo com aquelas rãs, aquelas rãs sapo. Aquele sapo entrava em tudo que é lugar. E Deus mandou aquela praga porque Faraó se recusava a deixar o povo dele ir adorar. Então aqui a gente consegue aprender mais uma coisa. Nunca se oponha às vontades de Deus. Deus muitas vezes coloca planos em nossas vidas. E se você se opor aos planos de Deus, você vai sofrer por causa disso. Deus em nenhum momento quer que nós soframos. Mas a partir do momento que nós desobedecemos uma ordem dele, inevitavelmente nós sofremos. Então Faraó, ele peca contra Deus quando diz que vai deixar o povo ir e não deixa. E assim que Moisés ora a Deus, pedindo para a praga cessar, ele então volta atrás em sua palavra, coisa que o homem não pode fazer. O homem dá a palavra e cumpre. Pega a visão. O homem falou sim, sim, não, não. Ele tem que cumprir. Se ele for um homem de verdade, ele cumpre o que diz. Portanto, se não for cumprir, nem fale. Então ele sofre por causa disso. Porque falou o que ia fazer e não fez, logo ele pecou contra o Criador por ter mentido. E então ele voltou atrás e falou: vão ser escravos e não vão ir adorar ao Deus de vocês no deserto. Então Deus manda uma terceira praga, a praga de piolhos. Os piolhos, então, eles estão ali no meio do povo egípcio. E o povo egípcio, ele não cede mais uma vez. O faraó, então, não cede mais uma vez e não deixa o povo ir. E mais uma vez ele mente, falando que ia deixar. Moisés pede a Deus que cesse essa praga e não cessa. E a praga, então, ela vai embora porque Moisés pediu e Faraó volta atrás na sua palavra. Muito bem. E então, visto que mais uma vez Faraó endurecia o coração, Deus manda um próximo sinal, que é a quarta praga, a praga de moscas. Uma grande infestação de moscas vem contra o Egito. E detalhe, o povo hebreu, que era o povo de Deus, ao qual tinha a promessa em suas vidas, esse povo não sofria com nenhuma praga. Do começo ao fim, o povo de Deus era guardado de todas essas pragas. Então essas moscas vêm sobre o Egito, e Faraó, então, vendo que toda a sua plantação ia se acabando, tudo ia sendo atrapalhado pelas moscas, tudo era horrível. E aquele era um sinal de Deus para deixar o seu povo ir adorá-lo no deserto. Mas Faraó endurece o seu coração novamente e diz: não irão, assim que Moisés ora a Deus, pedindo que a praga cesse. E nós conseguimos entender que, mais uma vez, Faraó volta atrás em sua palavra. E eu consigo entender alguma coisa aqui. Nesse tempo nós temos Moisés. Ele era uma ferramenta de Deus na terra, né? E ele tinha o poder em suas mãos dado pelo divino Criador. E assim, nós trazemos para o nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos o inimigo contra nós, que se opõe em nossas vidas.
se opõe em nosso trabalho, se opõe em nossa vida material, em nossa vida financeira, em nossa vida sentimental. E nós devemos ter fé em Deus, que Deus pode nos dar o poder e a autoridade para expulsar esse problema de uma forma milagrosa. Se Moisés, ele podia, eu tenho fé que nós podemos também, porque nós temos comunhão com Deus. Nós servimos a esse Deus de Moisés. Nós servimos ao Deus que fez o sol parar, Josué. Então, eu creio que se nós pedirmos, Deus também fará milagres por meio de nossas mãos e pela sua mão também. Seguindo para a próxima praga, que era o quinto sinal, a pestes dos animais. E naquele momento, a peste dos animais aconteceu sobre o povo egito. Mais uma vez, Moisés se direciona até Faraó. Faraó, então, já sabendo qual era a intenção dele, já com o coração duro, eu não vou deixar, não importa o que ele pensa, eu não vou deixar. E ele então, mais uma vez, nega a vontade de Moisés de ir adorar a Deus no deserto. Então Moisés fala, então acontecerá uma praga no meio dos teus animais, mas o meu povo, no entanto, não será atingido. E de fato aconteceu. Os animais morreram de peste. Houve grande destruição no Egito, na parte alimentícia do povo. Então, assim que Faraó fala que vai deixar o povo ir, Moisés então cessa aquela praga, né? Porque ele acreditava que Moisés ia deixar. Mas sabendo que Deus o tinha avisado, já que ele endureceria o coração de Faraó. Então, naquele momento, a praga cessou. Moisés retrocedeu na sua palavra e não deixou o povo ir. E mais uma vez o milagre de Deus então vai se manifestar. Vem a próxima praga, a úlcera dos homens e animais. Então uma úlcera começou a comer a carne do animal. Uma úlcera terrível. Homens sofriam, mulheres sofriam, crianças sofriam com essa praga. E sabe que eu consigo entender nisso tudo? É que nós, patriarcas de nossas famílias, homens que estão ali liderando uma equipe, liderando uma igreja, vocês têm a responsabilidade sobre os seus liderados. Patriarcas, vocês têm a responsabilidade de suas famílias. Se vocês tomam uma decisão, essa decisão pode afetar tanto o seu liderado, a sua equipe, pode afetar tanto e você trazer desgraça para a sua família se você não liderar segundo os conselhos de Deus. Aqui nós temos Faraó. Faraó se opôs a Deus e todo o seu reino sofreu. Por causa de a decisão de um, todos sofreram. Talvez se fosse outro Faraó, ele falava, pode irem adorar, eu deixo. Mas Faraó então, com o seu coração duro como pedra, disse não ao povo de Deus. E todo o reino de Faraó sofreu. Isso é a importância de tomarmos decisões concisas na palavra de Deus, para que a nossa família, para que a nossa igreja, para que a nossa equipe não pereça. Tá bom? Então nós vamos para o sétimo sinal, que é a sétima praga. Tempestade de granizo. Moisés mais uma vez vai à face de Faraó. Faraó nega o seu pedido. Moisés então alerta de uma nova praga. Faraó então endurece seu coração e não se importa. Dá a menor noção para isso, não se importa com isso. Então aquele povo
está então entrando na 7ª praga. Uma tempestade de granizo. Uma tempestade de granizo acomete todo o povo egípcio, todo o território Egito é então atacado por forte tempestade de granizo. Pedras grandes, não é pedrinha pequena, eram grandes. E se alguém tivesse lá fora, morreria com as pedradas. Animais morreriam, porque eram pedradas fora do normal. E essa tempestade arruinou toda a plantação do povo egípcio. Mas o habitáculo do povo hebreu não foi atingido. Oh, glória! Porque esse povo adorava o Deus verdadeiro. Essa é a maior alegria que nós temos em nossa vida. De servir a Deus, porque Ele nos protege de todo mal e de todo perigo. Os demônios, as potestades não têm força contra nós, porque Deus nos dá autoridade contra elas. Então eu me alegro, e espero que você também se alegre em servir ao Deus verdadeiro, o que tem poder sobre tudo e sobre todos, o qual, se você pedir, manifestará o seu poder na sua mão, se tiveres fé. O 8º sinal, então, prossegue. A praga de gafanhotos. Um vento oriental vem sobre o Egito, e aquele vento pondera sobre a noite inteira. E ao amanhecer, uma nuvem gigantesca de gafanhoto desce sobre o Egito. E aquela nuvem começa a comer plantação, começa a entrar na cozinha, começa a entrar nos mantimentos, começa então um grande colapso financeiro egípcio, porque o povo ia deitar e tinha gafanhoto na cama deles. O povo egípcio ia trabalhar e tinha gafanhoto em sua casa, ia fazer o que for, era tanto gafanhoto, e o gafanhoto destruía a plantação que sobrou do granizo. O que não morreu por granizo, morreu por gafanhoto, porque o gafanhoto comia tudo. Era um devorador. Então, esse devorador, muitas vezes, ele acontece nos nossos dias. É o demônio do devorador. É um espírito que vem devorando tudo e a pessoa não tem prosperidade. Então, pela autoridade que nós temos no sangue de Jesus, nós devemos repreender todo o espírito de devorador, tanto em nossas vidas, como na vida de alguém que necessita desse poder. Por exemplo, uma pessoa que está passando por necessidade pode estar acometida de um espírito do devorador. E nós temos o poder, pelo nome de Jesus, de expulsar esse devorador. Fica a dica, hein? Libertemos as almas que estão sofrendo pelo espírito do devorador. Então, o povo egípcio nega mais uma vez a partida do povo hebreu para adorar a Deus no deserto. E vem então uma próxima praga. O 9º sinal, é a praga das trevas. Houve então no Egito tão densas trevas que podiam ser apalpadas. Estas trevas veio sobre o povo egípcio, e o povo egípcio ficou na escuridão. E quando era para nascer o sol não nasceu. Houve escuridão total no território egípcio. E o povo hebreu tinha luz de tochas, mas o povo egípcio nem mesmo as suas tochas acendiam. Vou ler aqui o versículo da 9ª praga. E estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito.
Ninguém pôde ver a ninguém, nem mesmo deslocar-se de 2 habitações durante 3 dias. Imagina não poder se mexer por não poder ver, porque era tão escuro que nem tocha acendia, pois existia ali uma força do divino que não permitia nem que tochas acendiem. Mas o povo hebreu tinha luz, a luz natural de tochas. Aqui diz a palavra de Deus. Então, durante 3 dias, eles tinham dificuldade para comer. Já não tinha comida, porque estava tudo destruído por gafanhoto, por tempestade de granizo. Eles estavam passando por dificuldades terríveis. O gado morreu. Tudo. Não tinha muita água, porque há pouco tempo já tinha derramado sangue. A água do Nilo tinha virado sangue. Então estava uma maior catástrofe no Egito. E agora eles estavam 3 dias com tudo parado. Tudo parado. Certeza que eles estavam passando por dificuldades extremas. E mesmo assim, depois desses 3 dias de densa escuridão, o faraó negou mais uma vez que o povo hebreu fosse adorar a Deus no deserto. Não então contente com tudo que já tinha sofrido, faraó então entra na 10ª praga, onde Moisés avisa que os primogênitos, tanto do gado quanto do animal, iriam todos morrer. Ele então, com o seu coração endurecido, com escamas nos seus olhos, não entendendo o mundo espiritual, porque se tivesse a sua mente aberta, porque essa palavra aqui, ela abre a nossa mente espiritual. Se você não tem o costume de ler a palavra do Senhor, então provavelmente você está com o teu nível espiritual muito reduzido. Então é necessário ler essa palavra, porque ela te dá crescimento espiritual, amplia a tua visão espiritual, porque muitas coisas nessa vida se discernem de forma espiritual. Então nós entendemos que Faraó estava preso em escamas em seus olhos. Ele estava com escamas em seus olhos espirituais e não conseguia entender o poder de Deus em sua vida porque estava cego com a opressão maligna. Então ele entra na 10ª praga. E ali começa então a maior alegria do povo hebreu. Eles começam a ver que realmente eles vão ir adorar ao Deus deles no deserto. Então Moisés pede para que matem um cordeiro e passem o sangue no umbrais de suas portas. Isso já entra daí na Páscoa. Vou deixar para o próximo que fale sobre isso, né? Mas então isso já se remete ao sacrifício da cruz do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos dá o poder hoje para fazermos coisas maiores que a que ele fez, como está escrito na palavra que ele disse. Então, a 10ª praga vem. Morre o filho de Faraó, morre todo o povo, todo primogênito do povo egípcio morre. Mas então o povo hebreu, onde o Espírito passava por entre as casas para levar o primogênito quando via a marca na porta, não levava o primogênito daquela casa. Assim também é em nossas vidas. Quem tem o sangue de Jesus na sua porta? Quem tem o sangue de Jesus em sua porta? A porta que eu digo é a porta espiritual. Não é a porta de nossa casa, é a porta do seu coração. Será que ela está marcada com o sacrifício de Jesus Cristo? Será que ela está marcada com esse sacrifício vivo? Que Deus deu o seu único filho amado, seu filho unigênito e primogênito, né? Para morrer por nós na cruz do Calvário. Você tem esse sangue marcado aí no seu coração? Se você tiver, demônio nenhum chega à sua casa. Potestade nenhuma consegue te atacar.
Maldição nenhuma chega à sua casa, demônio nenhum chega sobre a sua vida. Mal algum permanece contra a sua vida. Maldição hereditária, então, quando vê o sangue de Jesus no seu coração, passa longe, porque esse sangue tem autoridade. Então, se você tem o sangue de Jesus, mal algum habitará sobre a sua vida, porque você está selado com o sacrifício da cruz do Calvário. Só que esse sangue não impede que problemas venham, que tempestades aconteçam. Mas que as forças do inferno não terão contra você poder, isso é verdade. Mas tempestades todos nós estamos suscetíveis a passar. Tempos difíceis, angústias, nesta terra passareis aflição. Mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz. Então aí, o faraó então permite o povo sair. Quando seu filho morre, o faraó permite o povo ir. E quando o povo está saindo, o faraó vai atrás. O faraó vai atrás daquele povo hebreu. Aquele povo hebreu então vê-se cercado. Entre a cruz e a espada, entre o rio e a espada de Faraó, eles se veem cercados. Mas assim também é em nossas vidas. Nós nos vemos cercados em diversas situações, em diversos problemas. Nós nos vemos cercados, onde o inimigo sopra em sua mente. Você vai morrer, você não vai aguentar. Mas é nessa hora que você deve clamar como Moisés clamou, e o mar se abriu. Calma aí. É nessa hora que você deve clamar, e Deus vai abrir o mar para você e te livrar da afronta do inimigo. Pega a visão, hein? Essa veio do céu. Crê em Deus que Ele vai abrir o mar que está à sua frente. E o inimigo, esse vai afundar na água. Como o povo de Faraó foi então afogado quando o mar se fechou. Agradeço a todos aqueles que ouviram esta palavra até aqui. Foram aí aproximadamente 30 minutos de gravação, mas eu tenho fé que essa palavra foi alimento para as nossas vidas no dia de hoje. Obrigado, família, e até a próxima!